Pessoal, beleza? Aula 17, olha aí como estamos avançados, né? Já vimos algumas coisas aí, né, pessoal? Vocês já estão entendendo bastante coisa. Vimos então recentemente o processo aí, né, para fazer um cartoon, um personagem ali. Claro, pessoal, são exemplos, né? Embora eu utilize alguma linguagem, algum elemento mais específico, né? Essa aprendizagem, essas regras, né? Esse processo de como a coisa funciona que eu fico trazendo e fico falando para vocês e fico narrando, vai servir para outras coisas, outras linguagens, outro tipo de produção, né? Então a gente fez agora aí no último vídeo, né, um olho, né, uma coisa mais realista, utilizando muitas cores, pensando bastante na sombra e luz, observando a sombra e luz, né? Sempre mencionando como é importante a gente ter boas referências e observar bastante, entender como funciona, né? Até no caso, pessoal, por exemplo, se o seu caminho for um tipo de desenho mais infantil, né, estilo de ilustração mesmo, né, uma coisa ali mais realmente mais personagem, mesmo assim é muito bom que você entenda bem de sombra e luz, para você aplicar isso, mesmo que de uma forma mais simplificada, mais estilizada. Mesmo assim, é importante que você compreenda as regras de sombra e luz, né? É importante que você compreenda sobre as cores, sobre essa noção de profundidade, né? De trazer profundidade para o seu desenho. Tenha ele um visual assim mais simples ou realmente mais complexo, mais realista, mais trabalhado. E é interessante, né, quando você faz assim um trabalho com essa profundidade, né? Trabalhando bem a sombra e luz, tem gente que diz que parece que é 3D, né? Quando a pessoa fala, parece que está saindo da parede, parece que a pintura está saindo ali da superfície. E aí, parece 3D, né? Diz que parece 3D, tem um efeito 3D. Hoje vamos falar então um pouco sobre isso, né? Essa noção do que é realmente o 3D, o que é o efeito 3D, a pintura 3D. Vamos entender um pouco melhor, é importante isso, tá? Então, por exemplo, pessoal, 3D. 3D é referente ao quê? Né? Então, assim, é um termo que vem depois do 2D, então. 2D a gente considera duas dimensões, altura e largura, certo? O exemplo mais simples, o quadrado aí. O quadrado tem a altura e tem a largura, né? E os desenhos da TV, né, os desenhos tradicionais, os desenhos clássicos, é, são todos em 2D, né? Eles têm essa característica, né? Quer dizer, são desenhos ali sem profundidade, né? Você vê que é desenho numa superfície, né? Desenhos que foram feitos no papel ali. Simplesmente a gente assiste uma animação, né? Um desenho animado. São vários desenhos um atrás do outro, né? Que a gente vê de uma forma tão rápida de um para o outro que parece que está se mexendo, parece que é o vídeo, né? O vídeo, mesmo o vídeo de filme, então, são várias fotos que são expostas para a gente de forma muito rápida numa sequência e aí parece que tem um movimento ali, parece que a gente está vendo a coisa real ali. Então, da mesma forma é o desenho, né? Você tem vários desenhos em várias posições, né? É como você imaginar assim: eu faço um desenho com a mão aqui, o outro desenho com a mão aqui, outro com a mão aqui, outro com a mão aqui, né? Vou mudando pouco a pouco. E aí quando eu mostro para você esses desenhos em sequência de forma muito rápida, você vai ver o movimento real, né? Mas é isso. O desenho ali é simples, né? A gente sempre conheceu o desenho 2D. Aí essa noção do 3D são três dimensões. Então você tem a altura, a largura e o que mais? A profundidade, né? Que é aí o cubo, né? O cubo já não é um quadrado. O cubo tem essas três dimensões, altura, largura e profundidade. Dá uma olhada aí em alguns desenhos clássicos, né? Alguns desenhos que a gente conhece bem. A animação 2D, né? A animação mais comum que a gente sempre conheceu. Olha, por exemplo, aí o Homer Simpson, né? O Homer Simpson. Você vê, é um desenho que foi feito a princípio aí no papel, né? Numa superfície plana. Agora dá uma olhada em toda a família Simpsons no sofá.
ainda é um desenho 2D, certo, pessoal? É um desenho clássico, um desenho como a gente sempre conheceu. O que tem aí começa a ter uma representação de profundidade, né? Porque se utiliza da perspectiva. Ali no sofá, por exemplo, você consegue imaginar que o sofá ele tem uma profundidade, mas é porque é uma representação 3D, né? Você vê claramente, você imagina o desenhista fazendo o traço ali, quer dizer, o desenho continua sendo feito em uma superfície plana, é desenho, você só tem a altura e a largura do papel, né? Que pode-se dizer que tem uma representação já de uma profundidade. Não dá para chamar de 3D, né? Porque não é realmente 3D, é uma representação. O que seria de fato o 3D, né? Algo com 3 dimensões. Vamos olhar então o mesmo personagem aí sim, porque isso aí já isso é uma impressão 3D. Vocês devem conhecer, né, essas impressoras que surgiram nos últimos anos, que fazem ali uma impressão 3D, que é como se fosse uma escultura, porque uma escultura sim, né, tem profundidade, tem altura e tem largura. Então nesse caso aí, o objeto ele realmente é em 3D, tem 3 dimensões, como a gente conhece, como a vida real, né? Tem altura, largura e profundidade. A vida real é assim. O que a gente tem aí até agora nos exemplos são representações 3D e essa peça ela existe, então ela realmente é 3D. E aí depois vieram as animações 3D, né, pessoal? Muitos lembram aí do Toy Story que lançou essa coisa aí da animação 3D. E daí pra frente foi feita muita produção em 3D. Mas aí a gente já está falando de uma representação gráfica, né? A computação gráfica trouxe esse visual. Então é como se tivesse um universo paralelo ali, de forma virtual, né? Dentro do computador. E ali tem um espaço e são criados objetos com profundidade e tal, né? E aí a gente assiste então essas animações 3D. Mas de verdade mesmo ainda não é 3D, né? Porque ainda é uma representação feita de forma diferente, né? Usando a tecnologia e também é arte, claro, também é de forma artística, mas usando aí a tecnologia para dar a sensação para a gente que é algo 3D, que a gente realmente está vendo objetos e bonecos, né? Dentro de um espaço aí. Mas ainda é uma representação 3D, porque a gente foi produzido, né, ali dentro de uma tela que é plano, né? A gente assiste dentro de uma tela que é plano também. Então ainda é uma representação 3D, embora a gente chame de animação 3D, né, filmes 3D. Eu estudei um pouco isso há muitos anos atrás, viu, pessoal? Cheguei a fazer a modelagem 3D mesmo, né, que é o que é feito antes para poder produzir uma animação 3D. Cheguei a dar uma estudada nisso também. É bem legal, né? E aí temos o efeito 3D, que é com óculos, né, que a gente vai ver o filme e aí tem lá um negócio diferente nas cores, que quando a gente coloca aquele óculos com uma parte azul, outra vermelha, dá um efeito 3D, né? Parece que a coisa está saindo da tela do cinema, está vindo próximo da gente. Também dá uma impressão 3D, não tem nada saindo da tela, né? Dá nos nossos olhos essa impressão de profundidade. Então é um efeito, né, conseguido com óculos 3D, é outra conversa, outra coisa que a gente chama de 3D também. Mas então o que é realmente 3D? Eu falei já, né? Escultura é 3D. Escultura realmente é uma peça, né? Quando você vai num lugar ver uma escultura, você não está vendo nada ali numa tela, num papel. Você vê a peça. Você dá a volta, né, em volta da escultura. Então, realmente, ali de fato temos altura, largura e profundidade. Não é representação 3D, é 3D de fato. Dá uma olhada aí na famosa obra Davi de Michelangelo, né? Eu já cheguei a mencionar esse artista lá no comecinho das aulas. Essa obra ela existe até hoje, né? Ela está na Itália, ela tem mais de 5 metros de altura, né? Porque fazia parte do objetivo do artista engrandecer essa figura que é o Davi da Bíblia. Tanto é que você vê aí uma preocupação com o realismo mesmo, né? Fidelizar ali o corpo humano, né? Os traços. Estão sendo uma arte realmente em 3D, que é a escultura, a gente consegue ver por vários ângulos, né? Essa é uma obra que foi revelada em 1504 para o público. Olha o tempo que faz e olha como esse artista era avançado naquele tempo, fazendo uma obra dessa dimensão e dessa perfeição, né, dentro do realismo. O Michelangelo levou cerca de 3 anos para fazer essa escultura. 3 anos. E não é das obras que mais demoraram, não. É normal nessa época aí você ouvir dizer
de um trabalho, até mesmo a pintura que durou ali 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos para ser realizada. Tô falando sério, 10 anos. E aí a gente vê hoje em dia, às vezes, a pessoa não quer ficar trabalhando uma semana numa obra, né? Você propõe uma atividade para o aluno que vai levar algumas horas, o aluno já fica irritado. Eu não tenho paciência não, quero fazer algo rápido aqui, né? Claro, são outros tempos hoje em dia, mas é interessante para a gente rever um pouco essa nossa relação com o tempo, né? Essa questão toda aí é corrido, né? O mundo hoje é muito corrido para todo mundo. Agora, isso é uma coisa a ser pensada na arte também. Claro que muitas linguagens combinam muito bem com um trabalho ali mais rápido, né? Eu mesmo falo isso, mas grande parte das minhas obras são coisas muito rápidas, assim. Esses trabalhos aí de 3 metros de altura numa parede é coisa de 2 dias, por exemplo. Mas eu tenho uma imensa vontade de pegar um trabalho para ficar assim, sabe, muitos dias nele, mais de semana. Eu tenho vontade de fazer isso. Quero fazer isso ainda. Falar assim, olha, essa pintura aí eu fiquei trabalhando nela 2 semanas, sabe? E eu tô chutando pouco ainda, né? For comparar com o pessoal antigo aí que ficava anos trabalhando numa obra, imagina a qualidade, né? Imagina o valor desse trabalho. Então acho que é uma coisa pra gente também, sabe? É bom lutar também contra essa ansiedade, esse imediatismo, que aí às vezes a gente acaba perdendo em qualidade, em criatividade, porque não tem paciência, né? Muito tempo num trabalho só. E na vida, pessoal, o que realmente vale a pena vem a longo prazo, é ou não é? Pessoal, falei em escultura então, né? Dei aí um grande exemplo, aí, uma referência na escultura. E eu quero aqui em primeira mão, né? Somente para vocês, mostrar algumas experiências minhas com escultura. Né? É uma coisa que eu não costumo mostrar por aí, por quê? Porque faz muito tempo que eu fiz. Então, você imagina que é aquelas coisas, sabe, do nosso passado, que a gente até acha engraçado assim, porque assim, eu era muito mais novo quando eu fiz isso aí e tal. Mas eu quero mostrar para vocês aqui pelo menos a ideia, né, e a minha experiência também, porque eu sempre fui muito curioso, né, sempre tive vontade de conhecer todas as linguagens. Então eu nunca me aprofundei realmente em escultura, né, nem no 3D, como eu mencionei que eu também fiz curso, né, estudei um pouco sobre isso. Agora, a escultura, por curiosidade mesmo, eu muito jovem experimentei, pelo menos para saber como é que é. E gostei, né? Porque realmente eu foquei mais na pintura. Mas é uma coisa muito legal também. Eu, se puder, se tiver oportunidade em algum momento na minha vida, quem sabe eu volto ali para fazer umas esculturas, estudar sobre isso, né? Realmente conhecer de forma mais aprofundada, que não adianta você fazer uma vez na vida e achar que né? Um artista especializado naquilo, né? Que é um artista. Não posso dizer que eu tenho experiência em escultura, né? Eu já experimentei, tudo bem, já vi ali mais ou menos como funciona, mas tem diversas técnicas, diversos materiais e assim vai. Eu vou mostrar para vocês então, primeiro, pessoal, veja só, é uma experiência minha assim, bem uma coisa bem experimental mesmo, que eu fiz ali entre 2013 e 2014. Olha quantos anos faz, né? Estamos em 2021. Então são umas construções aí com papel, com um pedaço de papelão e grande parte aí é com caixinha de pasta de dente. Eu utilizei aí bastante caixa de pasta de dente para reaproveitar até nesse pensamento de reaproveitar e construir umas coisas aí, como eu disse, foi uma coisa assim bem experimental. Essa primeira que vocês estão vendo aí, né, é um sujeito aí num carro, né? E ele está ali no GPS, né? Ele está fazendo uma escolha ali no GPS. Naquele tempo tinha uns aparelhos de GPS para carro assim que não era usado no celular ainda. E aí no GPS, né, quando você olha ali, eu coloquei uma impressão, tô colocando a imagem aqui para vocês verem. A imagem que aparece no GPS desse personagem aí é como se ele estivesse seguindo ali um padrão, né, um caminho padrão de vida, onde se faz tudo que todo mundo faz. Eu estou sempre ressaltando ali a questão do consumismo, né? Era essa ideia, falar um pouco sobre o consumismo, então que todas as pessoas costumam escolher por esse caminho, né, do consumismo e viver a vida como, sabe, considerando essa coisa muito padrão, crescer, namorar, casar, ter filho, morrer, né, trabalhar no meio, claro, e sempre o consumismo ali no meio, né?
é, essa coisa mesmo do caminho padrão. E aí tem ali uma opção, né? E aí eu fiz o personagem tocando nessa opção, que ele está escolhendo por mudar a rota, né? Então ele quer sair desse caminho padrão, quer experimentar outra coisa, outro caminho, outra saída. Esse era o sentido, era a ideia aí do trabalho. A ideia até que não era tão ruim, né, pessoal? Nesse outro trabalho, na mesma época, né, foi tipo uma série que eu pensei em fazer. E aí então tem um casal, né, e aí tem a mulher tá dando um chute no homem. E o homem, ele tá segurando ali uma carta, né, e aí não dá pra ver aí na imagem, mas a pessoa que via ali pessoalmente, na carta tava assim, uma lista, né, de pretensões dele, né, do homem em relação à mulher, em relação ao relacionamento deles, ao casal, que era aparentemente coisas românticas, mas que demonstravam ali também de forma aí evidente que ele estava propondo um relacionamento possessivo, né? O que chamam hoje de relacionamento abusivo. Quer dizer, ele gostava dela, estava interessado nela, mas todas as pretensões, os objetivos dele no casal ali demonstrava essa coisa de que ele queria ela como um objeto dele, né? Ele tinha realmente ali uns desejos, coisa possessiva, assim, disfarçado de romantismo. E aí a mulher tá aí dando um chute nele, uma coisa simbólica, assim, né? E aí tem um objeto aí que é muito simples, né? Praticamente uma arte abstrata, mas tem esse sentido, né? Então vocês vê também, né? Feito com caixinha de escova de pasta de dente, né? E aí então é uma ideia parecida, você vê que são ideias assim como se fosse algo saindo do padrão, né? E para mim essa época era mais recente, né? Porque eu tinha conseguido uns anos anteriores sair da firma, ter entrado para esse mundo da arte, então é uma coisa que sempre foi muito verdade para mim, sempre foi muito profunda para mim, muito valoroso para mim essa coisa de você não aceitar um caminho padrão, um caminho que parece que é imposto a você, sem que você tenha escolhido, né? Simplesmente pela realidade ao seu redor, você é empurrado por um caminho que você não se sente contemplado, nem satisfeito naquele caminho, mas tudo ao seu redor te leva para aquilo, e aí você não aceita. Então a ideia de tudo isso é mais ou menos isso, né? Então vocês veem uma caixa aí, tudo de uma cor só, né? Tudo no mesmo sentido, tudo dentro da caixa mesmo. Pessoal, ó, digo só, quando eu fiz esse trabalho aí, não tinha ainda esse negócio que o pessoal fala sair da caixinha. Então acho que representa bem, né? Meio que tá saindo da caixinha. Só que nessa época a gente não ouvia dizer isso não. Pelo menos eu não lembro de ouvir esse termo. Mas é um pouco isso, você vê que tem uma peça que ela já é de outra cor e ela tá tomando outro rumo, ela tá saindo desse quadrado, desse formato, sabe? Ela tá... lembro até uma coisa que eu também não conhecia na época, depois de muitos anos que eu fui conhecer, uma foto que mostra ali, né, na Alemanha, na época da Alemanha nazista, o pessoal lá, as pessoas todas fazendo aquele gesto, né, de nazista, aquele gesto por Hitler, e tem uma pessoa que está de braço cruzado. Então essa foto ela é utilizada até hoje para dizer, né, por mais que você tenha uma realidade ao seu redor e todos estejam indo para um lado, você pode ir para o outro, né? Você não necessariamente precisa, principalmente, encarar como verdade algo que lhe parece ruim, só porque todo mundo está fazendo isso, né? Então é um pouco essa a ideia aí nessa caixa, que somente uma peça está em outra cor e está saindo. É um objeto muito simples, né? Com uma ideia. Lembra que eu falava, né? Eu falei um tempo atrás sobre as possibilidades da arte, né? A arte não é só estética, não é só beleza, pode ter todo um outro conceito atrás, né? Então é um pouco isso aí, aproveito até para falar sobre isso, né? Sobre essas possibilidades. Claro, eu sei que muita gente aí tá olhando e tá falando, que besteira, Denis, muito mais legal as suas pinturas. Tudo bem, tanto é que o que eu faço mesmo é pintar hoje em dia. Mas quero dizer assim, possibilidades de arte vão além, tá? É a mesma ideia, não precisa ser tudo na mesma coisa, no mesmo pensamento, no mesmo caminho, tá? A gente de vez em quando pode sair, experimentar, pensar algo novo e diferente. Acho que está dentro até da ideia do que eu estou falando dos trabalhos aí, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês uma escultura mesmo, é uma feita mesmo, esculpida na pedra ali e tal, que é muito mais antigo do que isso aí. Olha, eu não vou nem arriscar falar o ano aqui, mas eu era adolescente mesmo, bem menino quando eu fiz isso aí, né?
vou mostrar na tela aí, ó. Foi um trabalho feito no concreto celular, né? É uma pedra ali que você consegue esculpir de forma fácil, né? Porque ela é macia. É a cara de um gárgula, né, pessoal? Acho que tenho mais de uma foto aí para mostrar em outro ângulo. Na verdade, eu repintei. Quando eu repintei, eu fiz essa besteira aí de fazer os olhos brancos e aí perdeu um pouco o charme da peça. Mas era um trabalho assim bem legal, sabe? Eu tenho até hoje, eu tenho muitos anos, já quebrou pedaço e tal. E essa pintura aí não ficou legal mesmo não. Antes eu tinha pintado de uma cor só, tava bem mais bonito. Então é a cabeça de um gárgula e na verdade era uma peça tinha utilidade aí, né? Era para colocar, era um porta-caneta. Eu tinha lá umas canetas e uns pedaços de papéis. Então eu fiz o compartimento para caneta e para os papéis. Foi bem útil assim, viu? Serviu bem. E foi interessante. Eu gostei de fazer isso aí porque eu era bem jovem assim experimentando isso e guardei para sempre. Mas fica a dica aí, é um material que até hoje não é difícil de achar não, concreto celular. E tem uma certa facilidade de trabalhar com ele, sabe? Com uma lixinha ali, a gente consegue ir esculpindo, sabe? Eu não usei material realmente de escultor, coisa mais bem elaborada, não. Foi na lixinha ali mesmo, só raspando e cavucando um pouquinho, né? Claro que você tem que ter essa noção, né? Como eu já tenho essa sensibilidade manual por trabalhar com pintura, né? Ter essa noção espacial, essa coordenação motora, então a primeira peça que eu fiz saiu alguma coisa. Pode ser que você tenha mais dificuldade ou não. Tem mais de 20 anos esse trabalhinho aí, olha aí, hein? Legal dizer também, pessoal, que tem a escultura 3D. Que é feita ali no computador mesmo, que é o que eu até mencionei, a modelagem 3D, né? Falei, cheguei a estudar um pouco sobre a modelagem 3D, que é a escultura 3D. Você realmente constrói peças ali, só que no computador, de forma gráfica ali. É até um processo parecido assim, mas virtual, completamente virtual, né? É legal, é muito usado hoje na publicidade, né? No marketing, assim, cinema principalmente. Eu vou colocar um exemplo aí, né? Que tem um Homem-Aranha aí que está primeiro o desenho, aí tem a modelagem 3D e tem já aparecendo ele finalizado aí. E esse é o processo. Todo esse filme 3D que a gente vê tem antes essa modelagem 3D. A pessoa modela ali realmente só no cinza, depois é que vem textura, vem cor, vem iluminação. Né? Você vê como é um conhecimento que tem até muito a ver com a pintura, né? Se a pessoa já tem esse conhecimento, ajuda bastante ela migrando aí para essa área da modelagem 3D. E também falei da impressora 3D, então antes tem esse trabalho também. A escultura 3D feita ali no computador, né? Para poder imprimir na impressora 3D. E aí a gente está falando desde uma escultura de um personagem, por exemplo, como também uma peça. Hoje em dia tem muita coisa sendo feita com impressora 3D, né? Peças, coisinhas. Por exemplo, imaginando dentro da área artística, assim, tem maquininha de tatuagem que o corpo dela é feito na impressora 3D. Então o modelador 3D vai lá, ele constrói ali, faz a peça, imprime e aí imprime vários ali em produção e aí tem a maquininha. Depois é só colocar a agulha ali, o que tiver que colocar, né? Motorzinho. Mas o corpo é 3D. Interessante, né? E dá para fazer muita coisa, muita coisa. Então mesmo esse pessoal que está trabalhando com impressora 3D, impressão 3D, tem um modelador, um escultor 3D que faz o trabalho antes também. Assim como eu falei, né? Não só animação 3D, mas muitos filmes hoje tem ali, às vezes tem uma cena inteira de computação gráfica que a gente nem identifica, né? A gente acha que é uma montagem, um efeito, mas não sabe que é uma cena que foi toda construída no 3D. E aí também é um trabalho da pessoa que faz a modelagem 3D. Acho que no segundo filme do Homem-Aranha, desses filmes aí dele que tem, aquele que aparece com a roupa preta, sabe? É a primeira vez que aparece o personagem com a roupa preta, que é o Venom, né? Depois criaram o filme pro Venom e tal, mas no primeiro Homem-Aranha lá, que aparece, né? O primeiro que aparece é com a roupa preta. Tem uma cena em cima do prédio, assim, onde ele tá pendurado de ponta cabeça, ele se olha no espelho e aparece aqueles prédios com a cidade. Ali é tudo 3D, tudo computação gráfica. A gente acha que o prédio é verdadeiro, que a cidade é verdadeira, que os carros é tudo 3D ali. Porque o filme não é um filme 3D, né? É um filme comum, né? Normal ali, com pessoas reais e tal. Só que algumas cenas são todas 3D.
Agora vamos falar, pessoal, sobre a pintura 3D, né? De fato, finalmente vamos falar isso que fala pintura 3D, o que é realmente a pintura 3D. Então vocês já entenderam até aqui, né? Que a gente tem até um modo de falar que algumas imagens são em 3D, mas na verdade não são. São até uma representação 3D porque tem profundidade. Mas aí tem o que se chama de efeito 3D, porque acha que parece que tá saindo da parede. Por exemplo, o olho, você acha que tem um efeito 3D, parece que o olho está saindo um pouco ali do tecido, né, ali da superfície, o olho que eu fiz no último vídeo, ali é só porque eu trabalhei a sombra e luz. Não tem nenhum efeito ali, só porque eu trabalhei a sombra e luz, a profundidade através da sombra e luz, então parece um pouco que está saindo. Mas é apenas uma obra realista, não tem nada de 3D, sabe? Por mais que as pessoas digam, parece 3D, tem efeito 3D, não tem, né? Isso que chamam de efeito 3D, na verdade, é o efeito anamórfico. Pintura anamórfica. Então, agora que vocês já estão entendendo um pouco mais sobre o que a gente está falando, sobre essa coisa de 3D, vamos conhecer a palavra certa, que é quando você realmente olha um desenho e parece que o objeto está saindo da parede, mas não é porque ele está muito real, é porque realmente tem um efeito ali que faz ele sair da parede, ou do chão. Já deve ter visto, né? Que é aquela pintura no chão que parece que tem um poço, tem uma cachoeira, uma água, parece que tem alguma coisa saindo, dá até para interagir, às vezes uma ponte ali que você anda por cima. Já viu essas coisas, né? Na internet a gente acha rapidamente alguns exemplos desse tipo de trabalho. Aquilo ali é feito com esse efeito anamórfico. Esse é o nome. Na verdade é o que? É você distorcer, né? Você distorcer o desenho, fazer um desenho distorcido, só que aí dependendo do lugar que você olha, ou que você tira a foto, ele parece que está no tamanho real, não está distorcido, só que está saindo para fora da superfície. Vamos tentar entender mais ou menos como é que é esse efeito anamórfico. Por exemplo, vocês estão vendo aí uma figura oval, certo? Só que na verdade isso aqui é uma bola. Aí você fala, não é bola, oval não é bola. Mas é porque precisa olhar do jeito certo, no ângulo certo. Então, ó, conforme eu vou virando a folha, essa figura oval ela vai achatando. E aí o que aconteceu aí? Virou uma bola ou não virou? Não virou um círculo? Você está vendo um círculo certinho aí, embora o desenho original seja oval. Por quê? Né? É pelo ângulo que você está olhando, sabe? Por isso que eu falei, tem que olhar na posição correta, na posição certa. Olha aí, eu vou achatando até ficar numa bola, realmente. Virado numa bola. Eu vou fazer uma coisa aqui, pessoal, deixa eu procurar. Só para ajudar no efeito, para vocês entenderem melhorzinho como é que funciona. Eu corto. E assim, não é que vai ficar uma bola com efeito... com esse efeito 3D perfeita, não. Por quê? O que ajuda a dar a sensação de 3D é quando você trabalha a sombra e luz, a profundidade, isso que eu venho falando, né? Isso que eu fiz no olho, sabe? Toda aquela... as zonas de sombra, as zonas de luz, que ajudam a dar o realismo. Então você usa esse efeito distorcido, né? Que é o efeito anamórfico. E no objeto você dá esse tratamento de sombra e luz, de uma pintura mais realista, aí a coisa funciona muito bem. São assim que são feitos esses desenhos. Então, o que eu fiz? Eu cortei, que aí ajuda, né? Ajuda a dar a sensação. Eu cortei, então vamos chegar a fazer a mesma coisa, ó. Pronto, é um círculo, é uma bola. Já começa a dar uma sensação de 3D, parece que a bola está saindo do papel, por quê? Porque você tem a impressão que o papel que eu estou segurando ele não está cortado, ele está inteiro. Só que a bola que está nele que está saindo esse pedaço aqui para fora, né? Porque está no efeito 3D. Então é mais ou menos isso. Assim que funciona. Agora você imagina, se eu faço um sombreamento nessa bola, se eu faço a sombra projetada ali na superfície, aí o efeito ele funciona muito bem. É a sensação de 3D, de realmente ter uma bola em cima de uma superfície, funciona bem, né? Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido a lógica da coisa. É um pouquinho mais complexo. Se aqui estivesse encostado em algum lugar assim,
ia funcionar mais ainda, né? Ó, colocar aqui no meu peito e parece que eu estou segurando uma folha com uma bola em cima, né? É um assunto um pouco mais complexo, então a gente vai ter a segunda parte, tá? Acho que já está dando nosso tempo aí no vídeo. Na segunda parte eu vou explicar um pouquinho melhor, a gente vai fazer umas experiências para vocês entenderem bem. E eu vou trazer aqui algumas referências muito legais, vou citar nome de artistas, né? Como que eles fazem e tal, para vocês conhecerem realmente essa coisa do efeito anamórfico. Talvez você esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez agora, né? Então, só que você já viu, ou pelo menos na internet, até no centro de São Paulo já tem ainda muita coisa assim, com esse efeito, e aí você vai entender bem como a coisa funciona. É uma linguagem que chama muita atenção no mundo todo, né? Onde tem esse tipo de arte, vira referência, e o artista que faz vira referência também, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a paciência de vocês por assistirem até aqui, e até a próxima então. Falou!